diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas lá. Mas antes de nós começarmos a falar propriamente do texto, fique à vontade, se quiser interagir, se você aí online quiser fazer uma pergunta, pode colocar ali que nós, se conseguirmos ler, a gente já responde aqui também, porque é um tema muito interessante. Nós vivemos hoje um mundo onde tem muitas marcas, né, José? Edneide. Um pouco antes de conversar aqui, nós conversamos ali na entrada sobre marca. O que é uma marca? Uma marca, tudo que nós vamos comprar hoje tem uma marca. Tem uma marca. Vai comprar um carro, tem as marcas de carro. Vai comprar um aparelho televisor, tem as marcas de televisão. Vai comprar um móvel, tem a marca do móvel. Então sempre tem um interessado naquela marca. E a marca interessante é que o dono dessa marca se importa com o aparelho ou com o equipamento que aquilo tem. Imagina se um dono de uma determinada marca vende um equipamento para o senhor. O equipamento não funciona. O senhor entra em contato com a empresa, o dono da marca vai fazer o quê? Ele vai deixar o senhor com o aparelho estragado ou vai imediatamente repor para não ficar com a marca mal falada? Aleluia. Vai repor. Vai ter que repor, né? Vai ter que repor. Vai ter que repor. Porque se ele quiser fazer o nome de uma marca, aquela marca de renome vai ser pela experiência que ela for passando. Então, assim como a gente conhece, tem marcas de equipamentos que a gente sabe que umas são melhores do que as outras, mas todas têm uma marca. Assim é o nosso Deus quando nos fez, Ele nos colocou a marca. Colocou a marca da criação, embora a escola secular, a ciência, tente colocar de que o homem é uma síntese da evolução, infelizmente não é verdade, ou felizmente não é verdade. Se é feliz ou é infeliz, não importa. Importa é que, mesmo em toda a ciência, não se consegue explicar toda a parte evolutiva, sendo evoluído do macaco, seja lá do que for. Fato é que em tudo Deus é trino. Deus é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos divididos em tricotomia, espírito, alma e corpo. Os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Tudo é três, tudo está a marca de Deus. Aleluia. Em tudo está a marca de Deus, que é o nosso Criador. Em tudo, em tudo. Então, quando Jesus veio para nos dar o religar, e por isso que a palavra religião significa religar, nós somos religados em Deus através de Jesus, nós passamos a ter essa marca também. Só que, com esse mundo todo que nós passamos ali, pelo que nós passamos em todo o mundo, as dificuldades, todos nós passamos. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então não é porque eu tenho essa marca que eu vou estar isento de passar por tribulação. Não é porque eu tenho a marca de Cristo, sirvo a Cristo, já sirvo a Cristo, porque em todos, não somente aqueles que servem a Jesus, todos nós, todo ser humano é dividido dessa mesma maneira, e em todos nós há a marca da criação de Deus. Mas eu me refiro àqueles que confessaram a Jesus também podem passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus. A diferença é que quando nós recebemos Jesus, o Senhor Jesus passa conosco. Quando nós recebemos Jesus, você que está nos ouvindo aí, quando você recebeu Jesus, você passa pela tribulação, passa pelo vale, pode passar pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus passa com você, você não passa sozinho. Aleluia. Essa é a diferença. Estas marcas, por que esse texto me traz uma paz tão grande? Porque Paulo, quando escreveu aos Gálatas, escreveu porque estava acontecendo uma dissensão lá naquele lugar.
Estavam começando a voltar a praticar os ritos que a lei de Moisés mandava, irmão José. Então começaram a voltar a guardar o sábado. E Paulo mesmo, em uma das outras cartas, disse que se não é para cumprir a lei toda, então não cumpra. Se vai cumprir um aspecto da lei, tem que cumprir toda ela. Que são muitos preceitos. Se você quiser, você pode ler lá. Estão todas elas descritas. Uma parte está em Êxodo, o restante está em Deuteronômio e Levítico. E no livro de Números também. Tem uma série de ordenanças lá na lei de Moisés. Se você vai cumprir um, precisa cumprir todos. Então Paulo escreveu isso aqui porque estava começando a acontecer esse tipo de dissensão na igreja. Ah não, nós servimos a Jesus, mas vamos trazer as práticas do judaísmo para dentro da religião cristã. Meus irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta. Será que só o sangue de Jesus não está suficiente na nossa vida? E a graça, né, pastor? Será que só o sangue de Jesus não é o suficiente? Não é suficiente mais na nossa vida? A diferença é que, na verdade, a realidade é que no nosso mundo, todas as coisas nós queremos tocar. Precisamos de alguma coisa palpável, precisamos de um lencinho, precisamos de um bottom, precisamos de um isso, de um outro aquilo. Mas não, querido, o sangue de Jesus é suficiente para todas essas coisas. Aleluia! Oh, glória a Deus! O sangue de Jesus continua sendo suficiente para curar. O sangue de Jesus continua sendo suficiente para libertar. O sangue de Jesus continua sendo suficiente para todas essas coisas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Meus irmãos, não nos deixemos enganar. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que nos garante a vitória. Paulo disse, se de uma coisa vos tenho que chamar, assim seja como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa a tribulação. Paulo já havia passado por inúmeras prisões, uma, duas talvez, quando escreveu, meu Jesus maravilhoso, que ele não podia comparar a glória que no céu nos havia de ser revelada com as momentâneas tribulações. Meu Jesus do céu, o homem estava preso e escreveu, disse, olha meus irmãos, não nos deixe enganar, porque essas breves e momentâneas tribulações e prisões não tem com que comparar na glória que para nós vai ser revelada no céu. Aleluia. E essa marca aí, Aleluia. Paulo está falando, é a melhor marca que tem, morar no céu, né, pastor? Essa é a marca e a esperança. A esperança. Essa é a marca e a esperança. E hoje muitos estão esquecendo das promessas de Deus, estão desistindo de ir para a igreja. Esqueceram das marcas que Jesus carregou, está carregando até hoje. Paulo, quando escreveu essa marca aqui que nós lemos em Gálatas, porque ele trazia no corpo, quando ele se refere aqui, ele trazia no corpo literalmente, irmão José. Era a marca de açoite, era a marca de chicotada. Era marca de soco, pontapé, era marca, literalmente. Por que ele se refere marca? Marca. Porque quando a gente sofre uma marca, ela deixa cicatriz. Ela deixa lembrança. Só que as lembranças de uma marca com Cristo servem para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, quando sofremos marcas que não foram para a honra e glória do Senhor Jesus, essas marcas nos ficam no corpo da mesma maneira, mas de uma coisa, de um sentimento ruim, de que eu não deveria ter feito, de que eu fiz ou aconteceu na mim porque eu não quis. Dessa maneira, meus irmãos, dessa maneira, o povo lá estava na igreja dos Gálatas, da Galácia, estavam preocupados principalmente em trazer um sinal no corpo, que era tornar recebeu Jesus, o sangue de Jesus te redime do pecado. Ah, mas tem que circuncidar também. Jesus não comunga com as coisas do passado. Se eu recebi Jesus, as marcas que o passado me deixou, ele se encarrega de jogar no mar do esquecimento, porque ele disse, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia.
tudo se fez novo. Da mesma maneira, não pense que se você está sofrendo por alguma situação agora e passou e recebeu Jesus há 1, 2, 3 anos e lá no passado você fez alguma coisa que certamente hoje você sabe que não agradaria ao Senhor ou que não vinha de acordo com os princípios bíblicos para a fé cristã. Eu estou passando por isso porque lá no passado eu cometi tal coisa. Ei, querido, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Porque Deus joga o nosso passado no mar do esquecimento. Aleluia. Então não se deixe enganar. Se você recebeu Jesus, você é nova criatura. É claro que Jesus disse que se nós o conhecemos e pecamos anteriormente, Ele nos perdoa. Mas Ele disse para quando curava. Principalmente para a mulher, um exemplo. Para a mulher do fluxo para a mulher que queriam apedrejar ela, a prostituta. Madalena. Mulher, não tem nenhum daqueles que te acusaram. Eu não vou te acusar. Jesus disse, vai então, continua a tua vida, leva do mesmo jeito que era antes? Não. Jesus disse, vai e não peques mais. Jesus lembrou do passado dela? Jesus ficou assim, já te perdoei, tu não pode mais fazer isso. Não, isso está no nosso coração. Se recebemos a Jesus, a marca tem que estar aqui dentro. Nós que cremos em Jesus, nós crentes, como eu falei, eu gosto muito de falar a palavra crente. Quando eu me converti, eu achava uma coisa tão estranha, porque eu não gostava de crente quando eu me converti. Aliás, antes de me converter. Eu achava que ele era tudo doido. Achava que ele era para que ficar gritando dentro da igreja? Agora sou eu que dou aleluia e glória. Agora eu sou um deles. Eu achava isso engraçado, então eu gosto muito de falar da palavra ser crente. Não foram todos da minha família que gostaram, mas importa que Jesus gostou de eu ter aceitado Ele como Salvador da minha vida, único e suficiente. Glória a Deus. O problema, voltando para cá, meus irmãos, com essa função de tudo nós queremos ter um referencial físico, alguma coisa para eu tocar, para eu colocar, enxergar, o maior elemento físico para a estimulação da nossa fé e ter a certeza de que Deus é um Deus bom, é esse aqui. Eu não preciso de nenhum outro artifício, porque se eu precisar, deixo de crer que o sangue de Jesus é poderoso, que o sangue de Jesus nos redime do pecado, deixo de crer que a marca do sangue já estava lá no livro do Êxodo, irmão José. Quando o povo de Israel foi separado, de Israel ainda não era, o povo hebreu, ainda não tinha a nação de Israel, era o povo hebreu, foi separado e Deus, de fato, os quis tirar do Egito. Ele disse, olha, instituiu a celebração da Páscoa. Matem um cordeiro sem mancha, sem mácula, se nós trazemos para a figura de Jesus. Jesus também era sem mancha, Jesus não tinha pecado, Jesus não era sujo, Jesus era o mais perfeito de todos, o Cordeiro de Deus. O povo matava o cordeiro, com o sangue do cordeiro aspergia as portas. Onde tivesse a marca do sangue, o espírito da morte não entrava. Então todos os hebreus fizeram isso. Essa marca do sangue, para quem recebeu Jesus, a marca do sangue está em você. Aleluia. Porque eu recebi o Cordeiro de Deus, perfeito, puro, sem mancha nenhuma. O sangue dele está sobre a minha vida. É o sangue dele que me faz ter o selo dele. Essa é a maior promessa, né, que nós temos. Essa é a promessa. Com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, agora vem a parte. Tudo tem os prós e contras. Aleluia. Com Jesus nós temos, até os contras são para o nosso benefício. Olhando humanamente falando, né? As tribulações. Lá Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, você pode ler na sua casa, diz, e não somente isso, irmãos, mas nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Bom, tribulação, sim, esse Paulo que nós estamos falando aqui, se nós olharmos lá, ele disse, não somente isso, não nos gloriamos somente nestas coisas, mas também na tribulação. Ué,
Mas tribulação é uma coisa ruim? É você que pensa, irmão. Para nós crentes, a tribulação é bênção de Deus. A tribulação traz aprendizado. Se você está passando por alguma privação, meus irmãos, eu e minha esposa trabalhamos quase um ano no campo, fazendo missões, implantando um trabalho da igreja, lá no interior do Rio Grande do Sul. E nós orávamos a Deus à noite para que Ele enviasse o sustento pela manhã. Nós orávamos à noite para Deus mandar o almoço, confiando na palavra dele. E quando chegava, ainda tinha que dividir, porque tinham irmãos que nós dávamos assistência que tinham menos do que nós. Nós já tínhamos pouco, mas tinha gente que tinha menos. Ei, olha para o seu lado e vê se não tem alguém que você pode dizer assim, não, realmente, eu estou ruim, mas tem gente pior do que eu. E ainda pode ser que esse que aparentemente esteja passando por uma situação pior do que a sua, se ele tem Jesus, ele tem tudo. Aleluia. Porque, meus irmãos, não adianta, não tem como comparar. Servir a Jesus e ter a Jesus aqui, pode passar pela tribulação que for. Paulo passou por muitas e disse que não tem nada que dê para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. A nossa esperança não está aqui. Deus nos prometeu que se andássemos fielmente, servíssemos a Ele fielmente, nós teríamos a bênção, teríamos a prosperidade. Prosperidade é a prosperidade bíblica, não a prosperidade de dar um que Deus te dá 100. Não. Prosperidade de honrar, semear para missões, semear numa obra social, semear como por exemplo aqui na rádio. A rádio é um instrumento de evangelização. Semear numa rádio decente, uma rádio correta, que você sabe que vai auxiliar alguém. Semear no ministério, semear com seus dízimos, semear com a sua oferta. Essa semeadura Deus honra, se você faz de coração. Não barganhando com Deus, eu dou isso para receber aquilo. Como infelizmente o evangelho acabou, em alguns lugares, acabou se tornando mercadológico. Esqueceram de buscar primeiro o reino dos céus, né? Se eu busco o reino, a Bíblia não diz que é uma coisa Jesus vai dar. Nem 2. Nem 3. Nem 4. Lá em Lucas diz o seguinte: e todas as demais coisas Deus nos acrescenta. Aleluia. Deus nos acrescenta. Se eu estou debaixo da promessa, se eu tenho a marca da promessa, se eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, que me promete o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, isso é importantíssimo. Nós não podemos esquecer jamais de que é o Espírito Santo, nosso Consolador, que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixo órfãos. Eu vou lhes enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Um outro Consolador. Nesse caso é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode estar passando pela dificuldade que for. E se você estiver se sentindo sozinho, feche os teus olhos e fala, Espírito Santo, eu quero saber o que esse pastor está falando aí. Eu tenho certeza que ele vai entrar do seu ladinho. E se você estiver com dor, ele alivia. Se você estiver cansado, ele te ajuda, ele te manda o refrigério. Se você estiver triste, ele te traz alegria. Se você estiver chorando, ele te enche de gozo. E se você estiver passando por tribulação, ele te ajuda. Porque ele é o nosso Consolador. Essa marca nos garante a influência do Espírito Santo na minha vida. A marca de Jesus em mim me garante de que eu tenho um intercessor diante de Deus. E não se preocupe se você, mas eu nem orar eu sei. Não se preocupe. Porque se você não sabe orar, ele mesmo leva as suas orações para diante de Deus. Glória a Deus. Ele mesmo se encarrega de levar. Meus irmãos, servir a Jesus é uma bênção. Servir a Jesus com tribulação é bênção também. Eu aprendi uma coisa sobre orar. Quando a gente não sabe orar, nós temos um professor excelente que é o Espírito Santo. Exato. Ele nos ensina a orar. E quando a gente não consegue orar, só chorar, ele mesmo recebe. Ele sabe o que nós estamos pedindo no coração, né, pastor? É verdade. Aleluia. É verdade. Para nós caminharmos aqui, então, para nós concluirmos, tudo isso que o mundo tenta nos colocar, dizendo que as coisas precisam acontecer rápido, tem que ser lindo. Agora, como nós falávamos ainda há pouco, a internet é uma ferramenta extraordinária
nos traz muita agilidade. Onde eu estiver, eu conecto na internet, ligo na rádio, já assisto a pregação, já ouço louvor, já escuto uma pregação. É uma bênção do céu. Com essa tendência de ter tudo ágil na nossa vida, a gente acaba achando que as coisas de Deus têm que ser assim também. Aleluia. E não é. Eclesiastes 3, Salomão nos dá uma aula de o que é esperar. O primeiro verso do capítulo 3 diz: há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então é tempo de passar por tribulação, é tempo de passar pela bonança, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de rir, é tempo de chorar. Salomão elenca lá uma série de tempos. Então para nós também. Tem tempos de nós passarmos pelo vale, tem tempos. Certamente Deus tem proveito ou quer nos ensinar alguma coisa. Certa vez o Jeremias estava lá nas suas atribuições, o profeta Jeremias, e Deus disse: Jeremias, fala o seguinte, meu filho, desce lá na casa do oleiro. Porque quando chegar lá eu quero te mostrar um negócio. Jeremias obedeceu a Deus, desceu lá na casa do oleiro e viu enquanto o homem trabalhava lá. E diz lá no capítulo 18, se não me engano, de Jeremias, enquanto Jeremias formava o vaso se desmanchou. Ele então começou tudo de novo. Se eu tropecei, se eu errei, se eu pequei, e fui diante do Senhor, com meu coração contrito, disse: Senhor, me perdoa. Deus restaura o vaso. Deus restaura a tua vida. O Evangelho não é para pessoas perfeitas, meus irmãos. O Evangelho é para nós, pecadores. A diferença é que nós somos pecadores, mas reconhecemos que somos. Reconhecemos que precisamos de um Salvador. Reconhecemos que precisamos de um perdoador de pecados. Reconhecemos que precisamos do sangue de Jesus na nossa vida. Porque Jesus ama o pecador, né? Mas abomina o pecado, mas Jesus te ama. Onde você está, situação que você está, é verdade. Mas Jesus te ama. É verdade, é verdade. Então nós temos essa tendência de querer que as coisas aconteçam rápido. Uma vez eu aprendi com um servo do Senhor, muito experiente, dizendo: meu filho, quando eu fui tomar conselho dele para resolver algumas coisas, o que eu deveria fazer? Ele disse: meu filho, você está orando? Estou orando. Deus já respondeu? Ainda não. Então espera. Continua orando. É a resposta que ele me deu. E por esperar, ninguém peca. A gente peca se quer antecipar as coisas, ou quer dar ajudinha para Deus. Meu irmão, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Se nós cremos nele, você crê nele, ore a ele, peça, ore, chore, clame, certamente ele vai te responder. Certamente ele vai te responder. Meus irmãos. Aleluia. Nossa, que benção. Então vamos lá. Paulo escreveu então essa carta explicando porque os crentes que estavam lá na Galácia queriam trazer novamente, por exemplo, como a circuncisão para aqueles que se convertiam a Jesus. Às vezes nós queremos também trazer objetos para nós termos em alguma coisa em que nos apegar. Só que se eu fizer isso, eu estou invalidando a morte de Jesus. Eu estou dizendo que a cruz não é o suficiente. Se eu preciso de uma circuncisão para herdar o direito de ter a marca da promessa, eu invalido a morte da cruz. Porque para crer em Jesus, basta eu confessar. Não precisa de mais nada. Porque quando Jesus entra, Jesus transforma. Quando Jesus entra, se eu falava palavrão, agora não falo mais. Se Jesus entra em mim, eu passo a ter a marca. Se eu mentir, eu não minto mais.
Se Jesus entrou em mim e eu recebi a marca, se eu agia de uma determinada maneira que era avessa à palavra de Deus, eu não ajo mais. E quando Paulo se refere à marca, nós podemos trazer para a maneira também ruim. O que acontece? Um calo também é uma marca, não é? Marca. O calo, quando a gente usa muito, quem trabalha na roça principalmente, tem na sua mão, nas juntas das mãos aqui calos. E se você pegar uma agulha e encostar naquele calo, você sente o lugar ali? Não. Não sente. É um couro duro, exatamente. Então, é isso que o pecado faz conosco se nós passamos a permitir que ele esteja no nosso meio. O pecado vai tirando a nossa sensibilidade do Espírito Santo. Eu passo a enxergar que o pecado não é pecado mais. Ou uma mentirinha, como na escola dominical nós falávamos lá, e o pastor Manassés dizia, a mentirinha branca. A mentira é mentira. É igual pecado. É igual, não tem pecadinho nem pecadão, né, mano? Não tem pecadinho nem pecadão. Se eu estou debaixo da marca, eu não posso mais andar como eu andava. Porque se eu vou voltar a andar como eu andava, eu perco o selo. Verdade. Quando a gente recebe a marca, a primeira coisa que a gente muda é nosso modo de falar. Exatamente. Traje de roupa. Quando eu aceitei Jesus, comecei a tirar logo, primeiramente, os 2 brincos da orelha. Eu vi o homem usar brinco. Digo, não, está errado isso aí. As calças descendo lá embaixo, mostrando as cuecas, já disse, esse tipo de roupa eu já não posso mais usar. Então é a marca. Quando Jesus coloca a marca em você, você quer colocar um paletó, né, pastor? Uma gravata, uma roupa social. Eu dizia, não, eu não vou usar essa roupa, mas quando a gente recebe a marca, Quando você ele recebe a recebe marca, completamente, instantâneo, cai tudo que Bem não presta na completo. tua vida. e a irmã deve lembrar bem, Meu Deus do céu. ver a transformação que Jesus operou. Até hoje tem pessoas que, já estou 5 anos na igreja, né? Que estão me vendo agora, estão dizendo, meu Deus, irmão. E chamando de irmão, meu Deus, irmão, que mudança Deus fez na tua vida. Aleluia. Então é quando a gente recebe a marca, meu irmão. Quando a gente aceita Jesus verdadeiramente. Como hoje eu estava falando com o rapaz, ele disse, eu era crente, não desvia. Eu disse, não, você não desviou, meu. Você não teve um encontro ainda com Deus, porque quem tem encontro com Deus nunca te abandona. Não sai da presença dele. Não sai da presença de Deus. Não sai. E eu fico olhando para mim, dá tempo de você voltar e ter um conhecimento com Deus. Aí você vai ver, você vai ficar louco por Jesus, como eu sou louco por Jesus, eu passo o dia inteiro cantando na aula, pulando, falando de Jesus. Aí todo mundo disse assim, aí tem a marca da promessa mesmo. Tem a marca. Não é... Quando nós temos a marca, quando nós temos Jesus de fato dentro do nosso coração, não é porque a gente não canta porque quer, canta porque está dentro de nós. Verdade. Tem uma outra passagem que nós podemos falar aqui numa outra vez, se o irmão está nos convidando de novo, Opa! As portas estão abertas já. sobre a boca. A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se eu estou falando de Jesus é porque eu estou cheio de Jesus. Aleluia. Se eu estou falando de milagres é porque o meu Jesus fala de milagres. Eu estou cheio dele. Então, aproveite, busque a Jesus, fale com ele, peça a ele e para de falar maldição sobre a tua própria casa. Para de falar, amaldiçoar seus filhos. Esse menino nunca vai mudar. Se Jesus quiser, ele muda. Se Jesus quiser, ele transforma. O meu marido vai ser sempre esse cachaceiro. Ei, minha irmã, não faça isso. Não amaldiçoe seu marido. Abençoe seu marido. Esse meu marido vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Essa doença não tem cura. Ei, não tem cura para o homem, mas se Deus quiser, tem cura. Tudo acontece quando nós temos a marca. Tudo que pedires no meu nome, né, pastor? Tudo que pedires em meu nome ao Pai, eu farei. Mas só tem esses privilégios quem tem a marca. E dá tempo hoje você Dá receber tempo a marca. hoje ainda. Dá tempo hoje ainda.
Tomara a Deus, essa é a minha oração, de que você que vai ter contato com essa mensagem aqui, tem as marcas, mas as marcas que Paulo disse que as tinha. Não as marcas de um calo insensível que acha que as coisas são simplesmente assim porque tem que ser. Simplesmente eu passo por isso porque tenho que passar. Porque o mundo hoje relativiza tudo. As coisas certas são certas dependendo da maneira com que eu olho. Não, o que é certo é certo e o que é errado é errado. Deus é bom e sempre vai ser, e ponto final. Aleluia. Nós, na minha casa, nós passamos por uma tribulação, um vento tremendo esses meses, os irmãos. Não vou contar aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas, todas as vezes que nos perguntavam como iam as coisas, vai tudo bem. Porque Deus continua sendo bom. E continua sendo bom. Mesmo no que nós pensemos que o que eu estou passando humanamente vai me trazer prejuízo, se você tem a marca, não se preocupe, porque a marca vai te fazer entender. Jesus disse, o que eu faço vocês não vão entender agora. Mas vai ter um dia que nós vamos entender. Vai ter um dia que nós vamos entender por que passamos por aquilo, ou por que eu passei por aquilo outro. Ah, mas eu não podia ter passado por isso porque eu estou sendo fiel. Ah, meu irmão, as marcas que Paulo tinha não era por infidelidade a Jesus, não. As marcas que Paulo trazia de chicoteadas no corpo, de apedrejamento no corpo, não era por infidelidade a Deus, é porque ele era fiel. Então, se você é fiel, tem buscado o Senhor, mas as pedradas têm vindo, essas são as marcas de Jesus sobre a tua vida, glorifica o Senhor junto comigo, porque Deus continua sendo bom. E Deus é bom o tempo todo. E hoje nós já temos as marcas, pastor. Exatamente. Não é tão vista como antigamente, mas hoje nós vamos falar do Evangelho, que a pessoa diz, eu não quero saber de Jesus. Ah, vocês são isso. Essa é a pior marca que a gente tem, é isso aí. Mas a gente carrega conosco, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, que eu sou contigo. Então, se Deus é comigo, então bola para frente, meu irmão. Vamos para frente. Deixa o mundo para trás e está em Jesus. Vamos seguir o alvo, que é Jesus, né, pastor? É verdade. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que a sua casa seja um lugar de bênçãos, e que ao ouvir esta mensagem, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te inspire a buscar mais das coisas do céu. Porque a Bíblia diz, Jesus falou que onde nós tivermos o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração também. O nosso coração, para aqueles que têm a marca, não deve ser as coisas apenas da terra. Você pode, é lícito buscar. Ah, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma chácara, eu quero um sítio, eu quero um avião, eu quero um iate. Busque, trabalhe para isso. Mas o seu coração não pode estar nisso. Porque o dia em que eu colocar as coisas terrenas acima das coisas espirituais,